Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante,
mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas.
Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio.
Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação, e todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação, e todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer,
O tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada,
Entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças,
e quem esconde o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela.
Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação, e todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação, e todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor,
quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo,
tramando contra os que vivem em retidão. Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação, e todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação, e todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana,
mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor.
Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa, alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem, permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo.
Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém? Há momentos em que a alma sente o peso do silêncio. Parece que o mal floresce nas sombras e que as vozes injustas ganham força. Há quem use palavras como lanças, e quem esconda o veneno em elogios disfarçados. Mas o Senhor conhece o coração humano, e nada lhe é oculto. Quando os ímpios se unem em segredo, tramando contra os que vivem em retidão, Deus observa dos céus e escuta o clamor dos que o buscam em sinceridade. Ele não é indiferente à dor de quem foi ferido sem motivo. Ele não esquece aquele que foi caluniado, traído ou humilhado. As flechas das línguas mentirosas podem ferir por um instante, mas não atravessam o escudo da presença de Deus. Ele é refúgio e proteção para os que confiam em sua justiça. Mesmo quando o mal parece prevalecer, o tempo revela quem realmente tem o favor do Senhor. Aquele que cava uma armadilha cairá nela. Aquele que lança palavras de destruição será ferido pelo próprio eco do que disse. Porque Deus é justo, e a justiça dele se manifesta no tempo certo, não segundo a pressa humana, mas segundo o propósito divino. Quando o Senhor age, o coração do justo se alegra. Os que antes zombavam se calam diante da sua mão, e os povos reconhecerão que há um Deus que vê, julga e recompensa. Por isso, não temas os que falam contra ti. Não temas o que tramam às escondidas. Nenhum plano prospera contra aquele que está guardado sob as asas do Altíssimo. Descansa. Alma cansada, entrega ao Senhor tua angústia e tua causa. Deus não deixará sem resposta o clamor que sobe com fé e lágrimas. Ele é teu defensor, quando ninguém mais te defende. Ele é teu abrigo quando tudo parece ruim. E, quando o inimigo pensa ter vencido, Deus se levanta e muda a história a teu favor. Então, ergue-te com coragem. Permanece em silêncio, quando o mundo te acusa, pois o som da tua defesa vem do céu. Deus é o teu juiz, tua fortaleza e tua vindicação. E todos verão que valeu a pena confiar nele. Amém?